Sejam muito bem-vindos a mais um Porque Eu Faço Que Faço. Hoje com uma convidada muito especial. Antes do André apresentar ela, a gente está com um rodízio de elenco hoje. Então, como acontece numa profissão executável como qualquer uma, hoje o Alisson está em outra atividade e eu estou junto com o André aqui nos microfones. Então, não estou atrás da câmera. A gente vai conversar com a Shirley. Antes disso, eu quero agradecer muito o apoio dos inscritos que acompanha o nosso canal. A gente está se encaminhando para um final de temporada. Então, eu acho que hoje o bate-papo vai valer muito a pena. Então, já deixem o like, se inscrevam, o padrão que a gente pede sempre. Também agradecer o apoio do Catara Pinturas, que está mais uma vez fornecendo as nossas águas, e o apoio da Ecosystec. E André, a bola está contigo. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde para nossa convidada, para mim, que está aqui também conosco no estúdio. Então, a gente está muito feliz hoje de estar recebendo essa convidada, que foi a indicação de um grande amigo e disse, olha, leva essa pessoa lá para brilhantar o espaço de vocês, e a gente ficou muito feliz. Também é um pedido dos nossos seguidores, né, que gostam da gestão, da administração. Então, chegou o dia, pessoal. Hoje é o dia que a gente vai, no bom sentido, explorar a Shirley, né? E Shirley, como nós falávamos há pouco, estamos no episódio do Porque Eu Faço Que Faço, então eu vou fazer a abertura do nosso bate-papo aqui fazendo aquela pergunta, né? Shirley, por que tu faz o que faz? Boa pergunta, né? Então, Quando a gente fala sobre propósito nosso, né? Fazer o que eu faço. Eu acredito muito no dar o nosso melhor, né? Eu tenho frases na minha memória dos meus pais, o meu pai principalmente falando sobre a parte de empreender. certo. Ele sempre foi um cara revolucionário. Legal. E ele sempre dizia para mim, Shirley, onde você estiver, dê o seu melhor. Seja o melhor. Então as oportunidades sempre aparecem para aquelas pessoas que se dedicam mais. Então acho que a maior pegada que eu tenho em todas as coisas que eu me proponho a fazer na vida. Fazer o melhor, fazer com amor, com dedicação, não importa o que você está fazendo. E é o que a gente faz. Legal, valores que já herdou do pai. E então, conta um pouquinho da tua história. Quem é a Shirley? Então, a Shirley é uma moça que nasci em São Paulo, né? São Caetano do Sul. Opa. Aos 14 anos, a família migrou para a Bahia, Salvador. Morei lá por 10 anos. E aí vim arriscar a vida aqui no Rio Grande do Sul, procurando oportunidades, porque lá mesmo na Bahia eu não via projeções de coisas maiores para mim, né? E vim para cá, abri mercado, trabalhei no Big, Olha só. como recepcionista lá. E eu sabia que ali eu teria um teto. Né? Certo. Eu vim buscando oportunidade, eu sabia que eu não ia perder meu tempo em lugares que eu não tivesse oportunidade de crescer. E apareceu uma amiga na época que falou assim, olha, uma irmã minha trabalha com estúdio fotográfico em Porto Alegre, quem sabe você vai fazer uma entrevista para fazer captação de clientes, você é bem comunicativa. Fui para lá, olha, do nada apareceu uma oportunidade para fotógrafo, a gente precisa de uma pessoa que não tenha nenhuma experiência com a câmera. E eu fui para a entrevista. E aí eu disse, não, essa vaga vai ser minha, né? Tomei conta da oportunidade e já comecei a declarar crescimento ali. Eu tinha 6 meses de empresa, tinha fotógrafos com 9 anos de experiência. Eu dizia, eu vou ser gerente de qualidade. E comecei a soprar, sabe? Com ousadia. Então. Acabou que realmente, de fato, acabei ocupando aquele cargo dentro daquela empresa. Por questões administrativas, a empresa acabou falindo, mas a sócia me chamou para participar de um outro projeto com ela. A gente trabalhou junto nessa parceria por 8 anos, aprendi muito com ela, sou muito grata. Legal. E depois eu abri os meus negócios também. Olha só, que bacana. E assim, Shirley, em que momento, assim, que tu... Essa veia, assim, do empreendedorismo, assim, então tu, eu tenho o meu esforço ali e tal, eu tô aqui, mas eu quero galgar novos caminhos, assim. Mas em que momento, assim, que tu começou a pensar, assim, vislumbrou, opa, eu tenho talento nisso aqui, eu posso empreender. Como é que chegou isso aí? Na verdade, meu pai já sempre falava muito sobre isso com a gente, né? Com as filhas, né? Certo. Tenho 3 filhas. Uhum. E me lembro com 20 anos, ele dizia, filha, vou abrir um salão para você. Olha aí. E eu ficava com medo, né? Porque meu pai quebrou várias vezes. Uhum. Então fica aquela crença, né? De que, eu vou quebrar também. E sempre foi o teu pai já era empreendedor? Meu pai foi. Ele arriscou muito os negócios, mas certo. sempre voltava pro CLT. Tá. Né? E quando eu vim pro Sul, nessa trajetória de sair dessa empresa que quebrou, eu vim, estava num relacionamento, e a pessoa foi embora para São Paulo, disse,
vou fazer um treinamento lá e depois eu volto. Mas eu sentia no meu coração que era uma mentira. Tá. E aí a pessoa virou as costas, foi embora e falou assim, vou pagar a tua passagem e você vai pra Bahia de novo. E tava eu e meu filho. E eu disse, não é assim que funciona, né? Acabei que vou me arriscar, vou empreender. Dentro dessa parceria com essa moça, que eu trabalhei com ela há 8 anos, né? Ela, não, vamos junto, tem espaço aqui pra você. Me deu a oportunidade de desenvolver, me ensinou tudo que ela sabia. A gente aperfeiçoou. Como é que chama ela? Ana Paula Cruz. Olha só, Ana Paula Cruz. Sou muito Resultado. grata. A gente trabalhou por muito tempo, Então. né, juntas. E acabei perdendo medo de empreender de fato, né? Então, aprendi a desenvolver pessoas, aprendi a me desenvolver, principalmente. A gente recebe muito feedback nesse crescimento, né? Principalmente das pessoas que trabalham conosco. Sim. E comecei a buscar autodesenvolvimento, que é o que eu mais acredito em qualquer pessoa, seja para trabalhar com liderança de pessoas, seja para empreender, que é o que sustenta todo o seu crescimento na sua vida, é o que você aprende como pessoa, autoconhecimento, se conhecer primeiro. E a partir dela, inclusive, eu comecei a me desenvolver como pessoa. Olha só. E aí sim veio a força do empreendedorismo para mim, de fato, arriscar o meu CNPJ estrutural e dentro de outros CNPJs que aconteceram também. Que legal. E nós falamos há pouco, em off ali, Shirley, a questão de ir a campo ali, né? No porta a porta. Tu quer dividir com o pessoal um pouquinho disso aí, que eu acho que é muito bacana. Eu sempre digo que, eu até falo com a Milene, né? Muitas vezes, eu sou tímida. Ela diz, não é. Sim. E ir pra rua trabalhar com a fotografia, quando eu comecei na fotografia eu trabalhava mais em estúdio, né? E na estúdio é você e o cliente, tudo fechadinho, a interação é ali e tá tudo certo. Quando ela migrou dessa empresa, que trabalhava em estúdio, para um outro projeto, que era para trabalhar com fotografia em eventos, o início da empresa não tinha ainda capital para poder fazer investimentos maiores. E eu lembro que ela dizia, olha, vamos fechar uma cidade ali, Santa Maria, Campina das Missões, Santo Ângelo. E a gente ia e não tinha eventos, então a gente tinha que fazer o porta a porta. Olha aí. Então, sacolinha, mochilinha com produções para fazer as roupas das crianças. Tem criança em casa? Então, a partir disso, você pega uma autonomia sobre aprender a resolver e extrair resultado da vida com as oportunidades. Porque eu sempre digo, hoje eu sou uma pessoa que... A Milene trabalha comigo há 3 anos, ela sabe. Eu sempre digo, não tem, não dá. Meu esposo fala algo pra mim, eu carrego essa frase no meu coração. Certo. A gente vai passar. Por cima, por baixo, pelo lado. De alguma forma a gente vai fazer o que tem que ser feito, né? Então eu aprendi muito essa resiliência na rua. Tendo que levar resultado, a gente não tinha salário fixo, né? Eu era autônoma. Então, eu só conseguia levar o dinheiro para casa, pro meu filho na época, que eu só tinha um na época, certo. Se eu fizesse acontecer na rua. Então, tinha o meu time. Como é que eu ia deixar meu time sem faturar? Exato. Então, me trouxe muita resiliência e autorresponsabilidade. Foi uma experiência transformadora na minha vida. Que bacana, olha só Muito que legal. história. Sensacional. E agora, Gil, até que, enfim, tu não estava presente, nós adotamos agora aqui uma pergunta, que é a pergunta que nós batizamos de pergunta Rafael Rios, do episódio do Rafa. O Rafa é um atleta profissional de luta, né, de Muay Thai, inclusive um abraço pro Rafa, ele vai semana que vem viajar para defender o título mundial na Tailândia. Legal. E é um menino aqui de Gravataí. E no dia nós falamos com ele sobre o medo. E aí agora nós vamos adotar em todos os episódios, a partir de agora, tu como líder, como empresária, como é que lida com o medo, Shirley? Medo. É uma pergunta importante, né? Isso. A gente sempre pensa nela, mas a gente não fala muito sobre. Isso. E quando a gente vê alguém forte, a gente imagina que aquelas pessoas não têm medo. E tem, sempre tem. Hoje mesmo fiz uma postagem numa amiga que faz de aniversário e mencionei ali a fase dos medos. O que eu aprendi na vida? E toda vez que eu sinto esse medo, eu reforço isso dentro de mim, fortalece, né? O medo, ele é seu aliado. Ele não pode estar na sua frente, mas ele também não pode estar atrás. Ele tem que estar ao lado, porque ele te dá previsão, ele te dá margem de cenários e ele te protege. Então você não vai fazer nada de forma impulsiva, que não seja estruturado, mas você consegue medir aonde você vai, o que você pode fazer, quais são os riscos.
e as suas decisões a partir disso se tornam mais sólidas. Perfeito. Quando eu fui abrir o meu primeiro CNPJ mesmo para contratar pessoas, assumir responsabilidade jurídica, eu fiquei com muito medo por conta do histórico do meu pai, né? Quebrou vários negócios. Então, eu disse, ai meu Deus, a gente sempre acha que vai morrer. Lembro que fiz algum treinamento de desenvolvimento empresarial e o rapaz falava assim na época, né? Tá, qual é o pior cenário? O pior cenário é você voltar pro CLT. Não é verdade? Então, por que a gente fica criando coisas como se fosse algo de morte, tinha ou né? não? O não, tu já tinha. O não, eu já tinha. Então, assim, o pior cenário é voltar para um CLT e recomeçar. E aí deixa eu avaliar isso melhor. E, obviamente, mapeando ali tudo que eu fui aprendendo, tudo que eu fui estudando. Incorporando o repertório. Por que meu pai quebrou? Porque ele não tinha habilidades necessárias para complementar a parceria dele. Meu pai era muito criativo, inovador, tinha muita ousadia, tinha muita sede de crescimento. Porém, falando sobre organização financeira, ele não tinha esse lastro. Olha só. Quando eu fui abrir o meu primeiro negócio, de fato, ali, para contratar pessoas, eu trouxe um parceiro comigo que tem o lastro que eu não tenho. Então, a gente faz uma complementar. Complementa. Soma, né? A pergunta é, quando a gente vai ter sócios, o que você vai agregar? Né? O que você vai somar que o outro não tem? Senão, as potencialidades. A sociedade não faz sentido. E é exatamente dessa forma que eu aprendi a lidar com medo. E toda vez que eu tenho medo, eu penso nisso. Tá, quais são os piores cenários? Quais são as oportunidades que eu tenho? O que eu preciso calcular? E vamos pra cima. A gente segue em frente. Que legal. Então, essa pergunta agora ela vai estar sempre conosco. E é legal que todos trazem, assim, um arcabouço ali, né? Falando sobre o medo que não engessa, né? Ele tá presente, mas ele te lança, né? Muito legal, viu, Shirley? Muito boa essa pergunta. Pô, muito legal. Uma pergunta aí, Gil, de cunho mais técnico? Não, eu quero quando chegar lá, quando entrar na fotografia, eu quero fazer algumas perguntas, mas aí a gente espera. O papo é de empreendedorismo, eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui para aprender. Perfeito. Então, assim, Shirley, tu falava sobre as pessoas, tá? E tu precisou de pessoas, aliados, para estar contigo lá naquele caminho e tal, criar a tua trajetória. Vamos começar agora a fazer esse negócio acontecer. Qual foi os critérios, assim, que tu adotou, né, naquele momento, já com a tua visão de mercado e tal? O que tu buscava de um profissional para compor a tua equipe? Como é que tu fazia essa triagem? Real, assim? né? Aqui é o lugar para isso, né? Quando eu iniciei, eu tinha vontade de crescer. Certo. Tá? E eu não sabia que eu tinha habilidade com as pessoas. Ok. Dentro desse estúdio que eu fui trabalhar lá em Porto Alegre, eu lembro que tinha um dos sócios da dona, a dona majoritária, né? E ele falou assim pra mim, você é uma líder nata. Aí eu, nossa, como assim uma líder nata? Nunca ninguém tinha me falado sobre essa habilidade. Certo. Ou seja, o autoconhecimento zero. E ele disse, as pessoas copiam você. Eu lembro que na época os estúdios, tinha a loja 1, que eles chamavam, e dentro dessa loja 1 tinham 3 estúdios. E por algumas razões lá de gestão, a gente ficou só com uma fotógrafa, que era eu. A equipe de fotografia, né? E dentro disso, eu queria muito o cargo de gestora de qualidade. Certo, olha só. Só que ninguém se movimentava e eu vi ali uma oportunidade. Shirley, treina pessoas, coloca nos estúdios que o seu CPF está sendo visto. Então a loja abria às 10, eu chegava às 7, botava pessoas para treinar dentro do estúdio fotográfico, preparei as equipes, deixei tudo pronto e quando fui pegar o posto, o cara queria botar uma outra pessoa lá. Aí eu disse, não, peraí só um pouquinho, né? E acabou que eles me colocaram, me promoveram porque o time não ia ficar. Se fosse uma outra gestora, achei bem interessante. Sim. Acabei abraçando sem nenhuma estrutura, sem nenhum conhecimento técnico, sem nada. Só com a força e a coragem, né? Força e a coragem ali de liderar as pessoas. Não tive muito êxito nessa primeira experiência. Acho que a primeira liderança, quando você não tem um preparo, você só vai. E dentro da segunda equipe, sim. Quando eu fui para o evento lá, trabalhar com a Ana Paula, aí eu fui conhecer mais sobre o meu papel de liderança, sobre quais eram as questões do que era aceito, o que não era aceito na empresa. Perfeito. A gente falou ali nos bastidores sobre liderança fraca. Liderança fraca. E eu tive muita oportunidade de ver as consequências da liderança fraca. As consequências da falta de posicionamento, as consequências da falta de feedback claro, de você pontuar para as pessoas o que é aceito, o que não é, e de fato fazer acontecer aquilo que a clareza dos papéis, das responsabilidades e os traumas que, se isso não for bem ajustado, pode gerar na equipe. Exatamente.
Exatamente. Então, isso foi uma das maiores lições, né? Uhum. E o que complementou para mim, falando sobre gestão de pessoas Uhum. e entender de fato o meu papel, foram os desenvolvimentos, análise comportamental, que eu fui me especializar para me dar mais Uhum. clareza sobre cargos, sobre habilidades, sobre Uhum. desenvolvimento de pessoas, e aí a Uhum. gente acabou crescendo nesse ponto. E hoje eu tenho mais clareza, ainda mais trabalhando hoje, a gente está focado muito no RH, Aham. então hoje a gente trabalha muito mais com essas questões de desenvolvimento de pessoas ali. Que legal. E hoje a equipe de vocês lá acompanha quantas pessoas? Como é que é? Hoje a gente tem um quadro de 67 pessoas, é isso mesmo? Não lembro. 67? 67 pessoas, Imagina. CLT, Uhum. e a gente tem mais parceiros aí que beira em torno de 80, 82 pessoas no grupo. Ah, legal. Nossa, conta um pouquinho mais da tua empresa. Bom, a gente tem a Diga X, que trabalha com eventos tipo Expo Agro, Expo Inter, que tem aqui, né? Uhum. Então a gente tem as nossas equipes terceirizadas que estão sempre lá. Eles montam um estúdio móvel, um estúdio temporário, né, com os estandes. A gente faz as captações ali, faz o trabalho com as crianças de 0 a 10 anos, mais ou menos. Faz um ensaio fotográfico rápido, que encanta, que diverte com a Sim. criança ali, né? Que seja uma mensagem de registro para os pais, que muitas vezes a gente fica naquela, você tem a sua filha, né? Uhum. Então, muitas vezes você é fotógrafo, mas quando a gente vai olhar para a realidade das pessoas, quantos registros de fatos os pais têm? Sim, aquilo tu tira 1000 fotos no smartphone, quantas dessas fotos tu Exatamente. olha e tu lembra daquele momento? O momento, conta aquela exatamente. história. Então, o que a gente abraça? Qual é a dor do mercado que a gente trabalha? Exatamente aqueles pais que não têm tempo, que estão sempre na correria e sempre deixam para depois. E a gente tem histórias bem emocionantes ali quando a gente fala sobre retorno de crianças que a gente teve a oportunidade de fazer as últimas fotos. Que os pais não Tu tiveram. tem algo que tu possa dividir assim conosco aqui, com os seguidores, assim, alguma coisa que Eu tu possa tenho dividir? meu celular. É? Mas enfim, a gente pode. Deixa eu só Fica pegar bem à onde vontade. se não me engano, que a gente fez um evento lá. Certo. E lá em Belo Horizonte a gente fez acho que era bebê gestante. Tá. Fizemos o trabalho das crianças lá, das famílias. Quando a gente retornou, a família entrou em contato conosco, querendo saber quando que a gente levaria o material para lá. Imagina, estava na edição ainda, né? Todo o processo de edição. E aí eles comentaram, não, nosso filho entrou com uma doença grave, era leucemia, e assim, em modo crítico, então, do dia para a noite. Então, muitas vezes a gente só dá importância para, de fato, o trabalho que nós fazemos com a fotografia quando a gente perde alguém, né? Eu mesmo, por vezes, procuro memórias fotográficas com o meu pai, que não está mais conosco, e eu não tenho. E muitas vezes eu estava do lado dele, e eu não tive um registro. Não, a gente nunca projeta esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção, mas muitas vezes não aconteceu, mas a próxima oportunidade a gente faz uma foto. Então hoje tudo que eu posso ter oportunidade, eu de fato, né, em casa a gente tem fotos impressas, a gente trabalha com quadros, a gente trabalha com books impressos para nós também. Não é casa de ferreiro espeto de pau. Olha só. Que legal. São essas histórias reais, né? Tristes, mas é que faz parte também da nossa trajetória, né? E a gente tem que seguir, né? Adiante. É legado, né? É um legado, é isso aí. E a minha pergunta, Shirley, a próxima, aqui na sequência aí, é sobre liderança. Como é que tu constrói essa autoridade, assim, né? Tua confiança junto com a equipe? Porque tu tem essa questão de... É notório, assim, tu chega chegando, tu tem essa postura de liderança e tal, que nem tu falou lá no início, empírico, que tu é líder nato, e de fato, conversando contigo, tu tem... Como é que tu trabalha isso no dia a dia? Será que, tipo assim, o time do líder? Porque às vezes o líder também pode passar. E faz parte. E faz parte. E como é que tu te baliza nisso? Como é que a equipe te dá também esse feedback? Como é que funciona? A gente sempre procura ali saber, né? A gente estava vindo no caminho, eu e a Milene, e a gente sempre fala sobre o feedback que o time dá. Perfeito. Porque ele dá, de uma certa forma. Isso. Então, aconteceu uma situação com um colaborador, com outro parceiro. Peraí, só um pouquinho. O mundo tá errado e eu tô certa? Porque são situações que vão se repetindo e a partir disso a gente percebe os nossos pontos cegos, que nós temos também, né? Muitos. O que eu não abro mão quando o assunto é trabalhar diretamente comigo? Eu sempre digo, eu sou bem exigente, então eu não abro mão de cartas na mesa. Perfeito. É a frase que norteia a minha gestão em qualquer coisa. Eu sempre digo que eu não tenho medo de problema, eu não tenho medo da dúvida, eu não tenho medo de rever processos, de olhar operações. A gente estava falando sobre as questões dos processos, 80% dos litígios
trabalhistas fala muito sobre processo, e as pessoas levam muito para o pessoal, né? Então, esse ponto, mas para que a gente possa, de fato, fazer uma boa gestão de conflitos e mediar questões mais dolorosas, a gente fala sobre cartas na mesa, transparência, né? Isso é algo que eu não abro mão e eu sempre deixo isso muito claro para as pessoas que trabalham comigo. Não abro mão da confiança jamais. Eu trabalho geralmente com um feedback, 2 feedbacks. Se a gente não avança, a gente trabalha com encerramentos. Sem causador, nem para a pessoa que está trabalhando comigo e nem para a empresa. É mais ou menos dessa forma que eu aprendi a trabalhar e conduzir. A gente fala muito sobre comportamento. Parte técnica você aprende. Isso. 3, 4 meses, muitas vezes, dependendo da complexidade das atividades. Perfeito. Mas o que move o ambiente é o comportamento. A gente estava falando ali sobre a construção de relacionamento. Eu estava muito estudando sobre o NR1, né? Por conta dessas questões de atualização agora, e fala muito sobre esse ponto. O que fortalece a constância da produtividade do colaborador, a saúde psicológica. A gente fala sobre a saúde de relacionamento, então a gente não abre mão. Legal. Até de jeito nenhum. Complementando, eu até queria entrar no NR1, mas acho que não faria sentido nessa pergunta agora. Como uma líder, assim, tu nos processos, tu é mais centralizadora ou tu acaba sendo mais, dando mais autonomia para os teus gestores? Porque como tu trabalha com eventos externos, é difícil tu estar em 3, 4 lugares ao mesmo tempo. E eu acredito, eu já imagino a tua resposta por tu falar que tu gosta das coisas com as cartas na mesa. Mas eu queria ouvir de ti, queria que tu explicasse um pouquinho, porque é uma oportunidade de conversar de fato com uma líder de um mercado que é muito dinâmico, entendeu? Sim, dinâmico. Ainda mais fotografia, claro, né? Quando a gente fala sobre critérios, ai meu Deus, não tem como padronizar muita coisa, porque cada fotógrafo tem um olhar. Exato. E eu gosto muito de trabalhar com acordos. Expectativa de alinhamento de expectativa, a gente chama, né? Então, o que eu espero de ti? Falando sobre os parceiros de fotografia, como você mencionou, lá eu criei junto com o Michael até, né? Eu tô com uma dor. Um abraço pro Michael Maeski. Não consigo ler esses relatórios, eu tenho dificuldade de trazer a devolutiva para os parceiros, né? E aí eu disse, eu preciso que você converta isso para mim numa planilha. Nossa, que planilha! Mudou totalmente a qualidade da minha informação e assertividade no que eu vou trazer, a minha segurança em fazer um feedback pontual e do meu parceiro em receber e fazer os ajustes. Então, nossa, gestão, né? Então é profissionalizar os processos. Profissionalizar os processos. E o Michael tem me ajudado muito nesse ponto, por isso que a gente trouxe ele pro grupo, né? Com certeza soma pra caramba. Mas eu gosto muito de dar autonomia. Eu dou autonomia até página 2, se a gente vê que está desalinhado, a gente chama de novo, faz feedback, formaliza, a gente estrutura e depois disso a gente vai avançando. É um negócio, né? Exatamente. Pra então, todo mundo. não sou a pessoa controladora, claro, mas gosto de acompanhar. E precisa, né? Que eu acho que é onde as pessoas mais erram na gestão. Então, e nós falávamos há pouco sobre as melhorias dos processos. Em que momento está a empresa agora, Chico? Como é que está a expansão? Como é que estão os projetos? Eu sei que vocês estão trabalhando bastante ferramentas de gestão, melhorias de processos, incorporou mão de obra. Um abraço para o Michael Maeski, grande gestor, que eu acredito que está fazendo um belo trabalho lá. Como é que está o momento de vocês agora, assim, no dia a dia mesmo, nos processos? Assim, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre... Totalmente. É? Totalmente. A gente já contratou o Michael já visando, né, a profissionalização da empresa, dos processos. Olha, eu quero repaginar a nossa empresa, né? Ter mais gestão dos indicadores, que muitas vezes dentro do setor, quando a gente fala sobre a fotografia, é difícil metrificar. E ele tem ajudado muito a gente nesse ponto, sem falar sobre organização, falar sobre a produtividade. Acompanhamento, postura, questões culturais, que é tão difícil se você não tem um gestor de ponta ali para te ajudar, sabe? Então, a gente tem avançado, hoje a gente está com um plano de expansão aí até 2030. Olha só. Falando sobre avanço de outros negócios, a gente tem uma parceria hoje ali na Casa da Ovelha, não sei se vocês conhecem. Não, Bento Gonçalves. Eu não conheço. Não conheço. Nossa, muito legal. Vamos pesquisar depois. Muito bacana, tem o espaço com as ovelhas, tem os cães treinados, tem espaço para tirar foto com águias ali. Tem, nossa, é muito legal. As ovelhinhas para amamentação. Isso aonde? Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Então lá é um espaço maravilhoso, a gente está com esse braço lá. Estamos visando outros projetos também para ainda esse ano. Então esse ano tá cheio de aventuras para nós aí. Olha só. E outras questões também da parte de turismo, só que a gente fala sobre outro negócio nosso, que é um braço, que é a foto oficial. Que também a gente tem essa loja lá em Gramado.
Trabalha só com turistas lá. Pô, que legal. Bem legal, bem interessante. Muito Legal, legal. são vários braços, na verdade, né? A fotografia é ilimitada, né? A gente ilimitada. sempre fala, sempre tem oportunidade. Você vai trabalhar hoje com esporte, Porto Alegre você vê já, tirando foto com gente correndo, gente jogando beach tênis, gente jogando tênis, futebol. Então a fotografia ela tá em todos os lugares. É só aprender a olhar e extrair oportunidade, porque tem, né? Legal. Ô Chile, olha só, sobre são 60 e poucos colaboradores lá, né? E isso a gente estende à família, então nós vamos lá 150 pessoas, tá? Sim. Tu como empresária, como é que tu enxerga isso, né? Tu sabe que o teu colaborador que tá ali contigo no dia a dia e tal, ele também tem algo bem precioso dele, que é a família. E tu como empresária e da forma que tu conduz a equipe, isso certamente é um ponto que tu enxerga, né? Como líder, como gestor, empresário. Como é que tu vê isso, essa relação da importância da pessoa ali estar bem para poder fazer uma entrega legal para ti e tal? Como é que tu lida com isso junto com a tua equipe de gestores? Essa questão a gente fala muito sobre a saúde mental, né? Saúde psicológica, o estado do colaborador. A gente fala sobre ambiente, a gente trabalha muito com isso. Certo. Daí no meu braço direito, quando a gente fala sobre desenvolver essas atividades dentro da empresa. E a gente sabe que a maior parte da população brasileira não tem uma estrutura familiar boa, né? Então você imagina, se a gente fala sobre a massa brasileira não ter estrutura familiar, eu mesmo, minha mãe veio de uma família que não tinha estrutura e isso vai se perpetuando, né? Transgeracional, né? Exatamente. Com um monte de pessoas que geralmente não têm estrutura familiar. Então é algo desafiador. Então a gente está sempre conversando com o colaborador, a gente está sempre trocando ideia, direcionando, trazendo o autodesenvolvimento, que é a maior ferramenta. Foi o que me desenvolveu. Foi o que eu tive mais consciência das questões, o que é esse problema, o que é essa minha trava, esse meu bloqueio, o que é esse meu trauma. De onde vem isso? E a gente só se desenvolve, a gente só avança dessa maneira. Então, o que a gente proporciona para as pessoas que trabalham com a gente. Sempre, o próprio Michael lá está sempre desenvolvendo treinamentos dentro da empresa, promovendo, agora ele está falando sobre um treinamento de liderança, para instigar nas pessoas ali o protagonismo da vida. Então, é assim que a gente trabalha lá dentro com as pessoas, porque reflete na família, reflete no filho, reflete no esposo, na esposa. E nós falávamos há pouco, né, Chilinho, a questão da liderança humanizada, né? Essa questão de... Hoje em dia, eu também estou há bastante tempo à frente de equipes e tal, então eu tive momentos traumáticos, momentos de vitória, experienciar vários tipos de liderança, e eu vejo que a liderança humanizada ela veio para ficar, não tem mais como voltar a liderança que é hostil, ou só focada em resultado. Então tem que ter essa mescla do resultado, que é lógico, a gente não tem almoço grátis, a gente abre um negócio, a gente tem que rentabilizar aquele negócio. Contudo, tu tem as pessoas com contratos indeterminados que vão estar contigo lá diariamente. Então o papel da liderança humanizada, eu queria que tu dividisse um pouquinho como é que é isso aí para ti. Porque às vezes, desculpe te interromper, às vezes o líder ele tem para ele, mas ele não consegue cascatear para a equipe. Exatamente, a gente fala sobre perfil. Exato. Perfil. Eu já tive uma liderança que dentro do evento, trabalhando com evento, o que ela fazia? Tá? Ela instigava uma competitividade entre as pessoas, só que de 3 meses é um prazo, né, que a gente diz é o limite. Certo. Até ali o pessoal segurava a onda. Depois desses 3 meses, o clima, a competição que deixava de ser saudável, pesou, agrediu o ambiente, a convivência. Aí você imagina, fazendo evento longe de casa muitas vezes, com aquele ambiente péssimo, né? Ao invés de serem colaborativos, se tornam antagônicos. Forças antagônicas. Então, é insustentável para a saúde, para o engajamento, para o resultado, né? A produtividade, ela é momentânea. E a gente fala sobre 1950, né? Essa técnica de competição desmedida, esse comparativo para poder trazer gatilhos ali de rejeição e de aceitação, é ultrapassado já. Então, quando a gente olha hoje por um quadro de produtividade, isso eu testei quando eu estava com a minha equipe na outra empresa, né? Certo. Em que eu testei o meu CNPJ no CNPJ daquela empresa. Okay. Eu tinha minhas equipes e o que eu via que funcionava? Cada pessoa tem uma habilidade e ela tem uma velocidade de produção. Evidentemente, eu pagava dentro do seu mérito de cada um. Eu tinha eu dizia que era o meu foguete, que é a Valéria Menzel. Carinho, um abraço.
né? E tinha a Ingrid, que também trabalhava, era uma máquina de fotografar lá, fazendo volume, criando relacionamento com a criança, era impecável. E tinha a Pamela. A Pamela, ela já era mais quietinha, ela tinha o jeitinho dela de trabalhar, ela não trabalhava com tanta entrega quanto as outras duas, que já eram mais velozes, né? Então a gente trabalhava com a meta geral. Como é que é a meta do evento? Então a meta do evento é essa, então a gente causa uma promoção, um bônus, na verdade, seria, né? Dentro desse evento, a gente fizer tantos álbuns, se a gente atingir esse número, eu vou pagar um valor específico para o time, uma bonificação geral, pelo todo. A produtividade coletiva é o que veio para ficar, falando sobre a nova gestão, falando sobre clima, falando sobre engajamento e resultado. Então é assim que a gente tem olhado para os nossos negócios e é o que de fato faz com que as pessoas queiram participar. Tu nominou ali a menina, tu citou 2 nomes que eram os foguetes. Sim. E um terceiro que fazia uma entrega. Então, às vezes, isso aconteceu comigo também, Giovanni, às vezes aquele terceiro nome ali, por exemplo, ele talvez não era um foguete, mas ele me entregava uma qualidade, às vezes, superior. Sim. Então, é importante também o líder saber, conhecer ali o pessoal do dia a dia, que às vezes ele não é tão rápido aqui, mas ele te entrega aqui, ele não te deixa um retrabalho, ele, né, ele consegue ligar os pontos, enfim, melhorar processos. Então, eu penso que o líder também tem que ter esse olhar a ponto de não se tornar mecanicista, Exatamente. né? Porque às vezes tu tá tão condicionado naquele habitat que o líder fica meio cego, né? Então, eu chamo de engenharia de equipe. Isso, olha aí. Porque eu lembro que essa promotora que trazia os clientes dentro desse evento estava em Guarapuava, no Paraná. Certo. Shirley, por que você não traz mais uma máquina? Eu disse, olha, vamos lá. Eram 3 fotógrafas, né? Então eu tinha 2 pessoas na ponta e essa moça que trabalhava com menos velocidade, mas a entrega era impecável, ela trabalhava no meio. A gente trabalha com tocha ali, né? Luz, flashes. A luz já não fica tão boa, você fica espremida, então você não consegue fazer tantas fotos mais elaboradas, né? No sentido de criação ali, né? Com espaços, muitas vezes 3x3, imagina? E eu disse assim, olha só, a Pamela, ela tem uma característica que traz harmonia para o grupo. Olha só. Então, imagina, se eu tenho 2 pessoas com uma natureza mais forte, mais coléricas, eu coloco um terceiro, a explosão na certa, né? É uma química, quando a gente fala sobre trazer pessoas para trabalhar com a gente. Então, essa é sempre a minha leitura ali, que hoje a gente vai formatar um time, antes da gente avaliar quem vai trabalhar com a gente, a pergunta é, o que a equipe precisa? Equilibrar isso, dosar, e aí, com certeza, o negócio gira. Sempre girou, sempre funciona dessa forma. Que legal. Então é o que a gente avalia bastante lá. E funciona. Que legal, que bacana. Para não rachar o vestiário. Exatamente. Contratar as peças certas e fazer o time A gente ficar... já colocou só titãs e vou te dizer que não, você já deve ter passado então, por isso. Então, só tarja de capitão não dá, né? Tem que ter o cara lá que às vezes dá uns bicos na bola e tal. E indo para uma pauta que está muito em voga, enfim, que é a inteligência artificial. Inclusive o Giovanni é professor da área de tecnologia, enfim. E também vai ser pauta da nossa nova temporada, né, que a gente vai discutir depois, enfim. Mas como é que a IA afeta positivo ou negativamente na tua área de atuação, né? Por exemplo, a gente antigamente tinha, eu não sei como é que chamava lá, mas as fotos do Lambi Lambi, que botava aquelas máquinas ali e tal... Aí Polaroid, aí depois no início dos anos 2000 as máquinas digitais, essa coisa toda, depois os smartphones e tal, e hoje a IA. A IA. E como é que a Diga X tá lidando com isso? Porque eu vejo que isso afeta as pessoas, às vezes até o emocional. Sim. Ah, eu vou perder meu emprego, como é que tá? E aí imagina vocês que lidam com aquele momento ali que tem que ficar registrado. Como é que é isso aí? Não sei se tu quer complementar, Giovanni, por favor. Eu até acho, de uma maneira até mais prática, que eu consigo agora com a IA tirar a marca d'água de foto. Já fizemos isso. E aí, como é que uma empresa de fotografia profissional lida... Uma IA grátis vai lá e tira todas as marcas d'água, ela ajusta, não preciso mais do editor Photoshop, não, ela tira ali pra mim. Ou até faz a sessão fotográfica, né? Faz eu já vi muito. Fotográfica, exato, não, coloque no ambiente, faz um prompt negativo, enfim,
N maneiras de manipular a inteligência Sim. artificial para fazer a foto que eu quero. Sim. Como é que uma empresa de fotografia que registra momentos reais lida com isso? Como nós trabalhamos hoje nos nossos negócios de fotografia ali, tanto na Foto Oficial quanto na Diga X, né? Na Parque da Ovelha também, lá com a extensão da Diga X. Nós trabalhamos com experiências imediatas, então a gente registra ali as fotos do casal, da família, a gente faz na hora. Então a gente não tem essa questão ainda da marca d'água, por exemplo, a gente não passa por esse problema. O que para nós eu vejo assim que poderia ter sido um desafio, mas eu já penso de outra maneira por outras experiências. A questão de você olha lá, um monte de gente postando foto que você vê que não fez o ensaio, mas registra os ensaios. Então a gente foi fazer um passeio, eu e meu esposo, em 2021. A gente foi para o Rio de Janeiro buscar novas portas para a gente expandir a Foto Oficial, né? A gente foi para o Rio de Janeiro. E eu lembro que a gente passou no Pão de Açúcar e a gente passou ali no Cristo Redentor. E me chamou muita atenção, eu gosto muito de analisar as experiências e avaliar por que vende, por que não vende. É o olhar mesmo, né? E lembro que quando a gente entrou, tanto no Pão de Açúcar quanto no Cristo Redentor, tinha uma imagem lá no como é o nome? Aquelas lonas de foto. Os banners? Os banners. Tinha os banners lá. Ai, faz assim, o fotógrafo faz assado. Faz de conta que tá no Cristo. E não era uma experiência real. Eu disse, vamos ver quanto é que tá, né? Vamos comprar para ver como é que eles fazem, como é que é a negociação deles, quanto que eles cobram. E a gente foi pro Cristo depois, a gente passou pelo Pão de Açúcar e a gente nem lembrava mais das fotos. Quando a gente estava descendo, a gente viu lá um standzinho, uma lona com as fotos. O cliente nem sabia o que era. E quando os clientes passavam ali para olhar as fotos, até eles identificarem as fotos que eram todas impressas, a pergunta é, qual é a conversão daquele produto? Porque eu vi pouquíssimas pessoas parando para comprar. E eu fiquei nessa, nossa, por que será que as pessoas não compraram? E aí a gente olha a parte comercial, né, da fotografia. Não gerou experiência. Dentro da equipe que eu formei de fotografia, o que eu avaliei? O cliente muitas vezes ele não tem clareza do que é uma foto artística, profissional ou não. Eles avaliam relacionamento. Eu tinha uma das fotógrafas que ela fazia uma brincadeira do jacaré com as crianças, né? E ela dizia jacaré. E muitas vezes nossos representantes depois iam visitar aquelas famílias e as crianças reproduziam aquela brincadeira quando olhavam o álbum. Ou seja, a gente fala sobre memórias emocionais, que é o que eu defendo no meu mercado, que é o que a gente mais trabalha, né? Nossa fotografia ela é muito comercial e a gente não passa por esse problema hoje, no sentido ao contrário. Nesse sentido, a IA tem me ajudado. Tem uma foto que não ficou, a criança ficou linda as fotos, mas a criança piscou, teve algum probleminha na imagem, a IA me ajuda muito, automatiza o meu serviço. Então, deficiência, um problema, nesse ponto a gente ainda não enfrentou. Claro que tu vende o momento. Tu não vende um post. Exatamente. Então a pegada é diferente nesse sentido. A gente está com um projeto por ano que vem trabalhar com crianças, né, aqui em Gravataí mesmo. O estúdio, inclusive, a gente quer trabalhar com crianças para inclusão social. Olha só. A gente fala sobre autismo, a gente está com esse projeto aí bem legal, porque é algo que muitas vezes a gente não olha, né? E a gente fala sobre a experiência, a gente fala sobre inclusão, a gente fala sobre sentimento, conexão. E assim, né, Shirley, por exemplo, agora na questão das crianças, né? Então, eu sou pai, todo mundo aqui é pai, enfim. É o maior valor de um ser humano é tu ter ali o teu filho, né? E aí, por vezes, né, a criança que tem ali o espectro, ou seja, qualquer comorbidade, enfim, às vezes não tem um local para ser abraçado, amparado, né? Então, falta esse local, né? Porque a felicidade de um pai é poder chegar lá e ver que o seu filho tá feliz. Exato. Ele foi abraçado, né? Então, eu acredito que isso aí vai ser mais um sucesso, um baita negócio, né? E essa ideia nasceu no carro, tá? E eu digo... evento... E ter esse olhar. Sim. Porque às vezes, se tu olhar só a questão mercadológica, é lógico, tu vai botar um negócio, tu quer rentabilizar e tal, mas... E o propósito? E assim, às vezes a pessoa ela tem aquela ideia, só que ela vai só com um propósito de rentabilizar.
E não é aí, né? Não. Eu sempre digo que se você faz algo com o coração voltado, se você acredita no que você está fazendo, o dinheiro vai ser consequência. Então, eu sempre trabalhei dessa forma e eu sempre digo que onde a gente bota a planta do nosso pé, as coisas prosperam. E não é pelo dinheiro. O dinheiro ele vai vir, óbvio, né? Tu trabalha. Todo mundo precisa trabalhar e quer rentabilizar Isso. e quer ter sucesso financeiro, mas se você coloca o seu coração naquilo que você está fazendo, dá o seu melhor de fato, integrando aquilo que o cliente espera, atendendo a dor. Quando a gente fala sobre essa ideia do estúdio, a gente quer montar 2 estúdios, um estúdio mais voltado para essa parte mais lúdica, cor, textura, que é o que eles, né, vibram. A gente estava indo lá para Casa da Ovelha, fazer uma experiência, estava com uma moça que trabalha conosco lá na empresa. Certo. E ela estava me falando que foi atender uma cliente, que ela faz filmmaker, ela faz toda essa parte por fora ali, né, freelance. E tem uma amiga dela que é uma cliente, que tem uma criança especial, mas as pessoas não querem atender ela. Olha só. Por quê? Porque vai na casa dela, o menino tem as necessidades, então ele assusta, ele é grande, e as pessoas ficam, né? A moça não quer nem sair, muitas vezes, para poder confraternizar com a família. Então imagina a dor dessas pessoas. Fiquei, nossa, imagina essa mãe, todo dia, pensando em desistir dela. Não é fácil. Né? Nossa, adoro, desistir dela, desistir dos sonhos dela, porque daqui a pouco ela não tem uma rede de apoio. Quantas pessoas não têm rede de apoio? Então, eu disse, nossa, pessoas. Quantas vezes, eu comecei a pensar, né? Quantas vezes a gente vê fotos desses pais com essas famílias, porque na verdade não tem um espaço que acolha, que esteja preparado para atender essa demanda. Então, é algo que a gente pensou e já está no nosso primeiro projeto aí para 2027. Que legal. Muito legal, que né? Legal, muito legal. Fiquei bem feliz e orgulhosa aí desse projeto. Só. Legal. Vai ser sucesso, certamente. Com certeza. Chile, e assim, pô, a tua agenda é pesada. Tu dividiu conosco aqui agora a gestação, tá? Com os processos, projeto, planejamento 2030. Nós temos uma equipe, né, grande, em expansão. Como é que a Shirley, né, essa líder, faz o balanço da vida pessoal, com a felicidade, os momentos em família? Como é que é esse contraponto, assim? Tipo, a gente também precisa desligar para poder recarregar as baterias para voltar. Como é que é a tua dinâmica em relação a esse tema, assim? Tu sabe que esse é um problema, né? Meu marido me chama de a louca do notebook. A louca do notebook. Porque é difícil conciliar, depende muito do estágio. Eu sempre digo que estágio nós estamos. Certo. Então, a gente está numa gestação que, na verdade, a ideia era gestar no final do ano. Tá. No final do ano, o neném já vai estar no colo. Então, tem muitas mudanças acontecendo hoje e eu preciso, de fato, acelerar a entrega. A gente está no desenvolvimento aí de algumas pessoas para assumir cargos maiores, porque é exatamente isso que a gente faz, né? A gente tem que deixar as pessoas capacitadas. Perfeito. Então, eu não tenho muito tempo para deixar para depois. É o hoje, é o agora, e a gente foi para Orlando agora em março. Tá. E primeira vez que a gente foi para lá e tava a Shirley trabalhando. Ah, Shirley, eu não queria te atrapalhar. Cara, o negócio é nosso. É igual vocês, né? Então, óbvio, se tiver uma agenda para descansar, não, hoje eu vou desligar. Hoje eu vou descansar, porque a nossa mente precisa de descanso, precisa estar com a mente limpa para que você tenha até melhores decisões, clareza mental, né? Para que você possa, de fato, olhar as coisas como são, de forma saudável. Então, quando eu vejo que eu estou perdendo a medida, que a gente se percebe, muitas vezes o autoconhecimento promove muito isso, não, vou desligar. Aí, no final de semana eu descanso, mas não é todo final de semana que eu descanso. Eu tenho geralmente uma agenda de manhã, que ela é mais voltada para atividade física, que é algo que prepara a minha mente. Meu corpo, a gente fala do lombo forte, né? Então, eu tenho que estar com a cabeça forte, resiliente para aguentar todos os desafios, enfrentar os medos, né? As avaliações, as coisas que a gente vai fazer, arriscar. E de tarde, geralmente, eu tô mais com o meu time e eu separo a minha rotina aí. Eu sou muito focada nas pessoas, né? Certo. Então, hoje, para gestar ali, fazer parte da gestão de processos, eu tenho 2 ou 3 dias que eu fico na minha casa hoje, trabalhando mais parte estrutural. A gente tem projeto de expansão que a gente está em revisão, todas as políticas ali, que é a parte estrutural do crescimento da empresa. Então, eu fico em casa nesses dias para fazer as entregas, senão eu não faço. Por conta mesmo do relacionamento com as pessoas. Mas, falando sobre a rotina ali, é sempre trabalhando. Férias, lua de mel, sempre trabalhando.
Tiro alguns dias, mas a minha rotina hoje é essa. Hoje não tem muito equilíbrio. Mas faz parte. É algo que não me pesa, sabe? Eu amo o que eu faço e procuro balizar. Ontem mesmo meu filho caçula, mamãe, fica um pouquinho comigo. Eu preciso me dar 5 minutos. E 5 minutos são 5 minutos. Então, desliguei o computador e fiquei um pouquinho com ele, dei o máximo de atenção naquele momento, que é a qualidade do tempo que a gente dá. Tempo com qualidade. Não adianta você falar assim, vou ficar com você e ficar falando no celular. Que é que muitas vezes a gente vê, né? Tá com filho. Não tá com filho. Então, filho, a mamãe tá fazendo algo aqui bem importante, me dá 5 minutos que a mãe encerra. Passou 5 minutos, encerrei, fico lá com ele, faço, né, a minha conexão com ele intencional e vamos pra cima. E assim a gente vai equilibrando as coisas, as entregas, as atividades, a vida de casado e aí vai. Que bacana. Tu tocou bastante no assunto de relacionamento. Eu, antes de trabalhar em sala de aula, que é 100%, 90% é relacionamento, ali 10% é conteúdo, 90% é relacionamento que tem com os jovens. Já atuei com relacionamento antes. Eu entendo a importância do relacionamento. Trabalhando com fotografia agora, eu também entendo isso. Eu tento ser o mais discreto, mais invisível possível quando eu tô lá fazendo as fotos. Mas todos os trabalhos que eu consegui até agora foram todos por indicação. Sim. Nenhum eu fui. Porque tu vai criando relacionamentos com as pessoas. Pra ti, gestora, empresária, de sucesso, qual a importância de um relacionamento bem construído? A gente fala muito sobre isso, principalmente falando sobre gestão, né? A gente estava conversando nos bastidores e toda a história que o André estava falando ali, das construções que vocês têm feito, fala muito sobre as pessoas do passado, né? Olha que engraçado. Sim. Então, o que eu acredito? Por isso que eu tenho um modo de gestão dê um feedback, não está em alinhamento com as pessoas, vamos encerrar, que ninguém se machuca. Perfeito. Porque a pergunta é, o que a gente está construindo para o futuro? Quais são as marcas, né? Que a gente entrou nesse ponto ali. Quais são as marcas que nós estamos deixando para as pessoas, na vida das pessoas e na família das pessoas? Exato. Porque não é só uma pessoa, é todo um ecossistema. Sim. Exato. Tu sai para um evento, tu fica tantos dias fora, se tu tem uma criança pequena, se tu tem uma família que depende da tua presença ali para fazer. Tu tá abdicando disso para outras coisas, né? Eu sempre digo que ter a política dentro de uma empresa, no sentido de relacionamento, ela é muito importante, mas a gente também tem que ter clareza do que a gente não abre mão. E quando a gente percebe que essas barreiras são quebradas ou estão fragilizadas, aí é onde a gente entra com o papo na mesa, cartas na mesa, para a gente falar de forma clara, olha só, a minha expectativa com você é essa, tô vendo esse comportamento, a gente consegue ajustar ou não? Eu e a Lia, a gente já teve alguns perrengues aí. Eu sempre digo que a confiança ela cresce a partir do momento em que a gente tem crises, né? Essa Ana Paula, que eu trabalhei com ela, eu lembro de um evento que eu fui fazer com ela em São Borja. Ela tinha me chamado para treinar o time com ela, né? Ai, me ajuda, ela sempre me ajudou muito e não custava, né? Fui com ela, na volta tava só nós duas no carro. E eu lembro que eu guardava um segredo por 2 anos, que uma vez um parceiro dela me chamou e falou assim, teve um vendedor lá que sumiu com um lote seu. E eu, ai, como que ninguém me contou? Mas eu trabalhava muito na confiança. E até hoje eu sou assim. Não tenho 100% de controle de tudo. Não tem como você controlar. Claro. Sim, não tem como. Né? A gente tem a construtora ainda, que até a gente nem mencionou. E a gente vai fazendo a gestão e ele me falou, olha, Shirley, sumiu um lote seu, assim, assado, e ninguém nunca te contou. E eu lembro que ele me mostrou um caderno sobre os controles que ele tinha. Olha, eu sugiro que você, a partir daqui, meça tudo que você está fazendo para você entregar para a empresa. E ele pediu, não conta para ninguém. Eu fiquei 2 anos com esse segredo. Mas toda vez, ela dizia, por que nunca sumiu um álbum da minha empresa? Por que nunca? E aí, aquilo começou a me incomodar, né? Ai, meu Deus. E voltando de São Borja, ela falou de novo. Por que nunca sumiu um álbum da minha empresa? E aí, tá aí. Vamos falar sobre isso? Botar as cartas na mesa? Eu soube disso, por essa pessoa. E a pessoa fica nervosa, né? E acabou me contando uma outra história. Eu disse, então peraí, a gente tá falando de 2 episódios, né? E aí ficou aquele silêncio no carro, ficou um climão. Imagina que difícil deve ter sido para ela também, né? Sim. O que eu esperava? Vamos falar sobre alinhamento de expectativa. O que eu esperava? Tem coisas que a gente não tem controle. Tem coisas que a gente tem um controle. Dentro do que eu tenho controle, André, olha só, a
aconteceu essa situação Uhum. e eu não tenho como te pagar, como é que a gente pode fazer? É o que eu esperava. E não foi o que aconteceu. No dia seguinte, a gente tinha marcado uma caminhada no parcão lá de Canoas. E eu fui buscá-la, né? Silêncio, mas aquele silêncio desesperador. E a gente continuou fazendo a caminhada lá no parque, aquele silêncio. Mas ela me fez uma pergunta ali. E eu não vou me esquecer daquela pergunta. Shirley, o que você queria que eu te dissesse? E aí, eu não sei, acho que foi Deus, né, que mandou, porque a gente acaba, através dessas perguntas que são feitas de forma tão espontâneas, a gente também responde algo que é muito genuíno, né? Eu só esperava que você me dissesse a verdade. Eu não ia te cobrar o valor. Eu só gostaria que você tivesse me contado para que a gente pudesse ajustar o processo. Olha o processo aí, né? E só isso. Então, a confiança se constrói, é algo que eu trago na minha... E havia se Na minha passado vida. 24 meses. Exato. Só que aconteceram 2 vezes, né? E o que eu digo assim, a confiança, como é que a confiança nasce? O que eu entendi sobre confiança, sobre relacionamento, sobre quem fica e quem vai? Não é os problemas que nós vamos enfrentar, é como vamos enfrentar o que acontece. 10% da nossa vida, a gente não tem controle nenhum. São coisas que acontecem, né? São coisas que a gente não tem como evitar. Não tem. Várias questões. Escolha das outras pessoas, improvisos, acidentes, enfim. Então, dentro desses 10, a gente consegue transformar esses 10 em 90. Com as escolhas das ações que nós vamos ter. Como vamos nos comportar. Então, é o que muda toda a pegada quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala sobre construir alguma coisa com as pessoas, né? E é uma frase que uma frase que rege a minha vida inteira, em todos os aspectos de relacionamento. Dentro da minha casa, com gestão direta, com colaborador, e assim a gente trabalha de forma bem pontual. Não abrimos mão disso. Que legal. Nunca. Valor. Valor. Muito legal. É uma marca. Bom, a conversa, quando ela é boa, ela passa muito rápido, né, pessoal? Então a gente acaba nem vendo o tempo passar. Mas a gente vai estar se encaminhando para o final. A gente poderia ficar horas aqui com a Shirley, enfim. Mas para quem está nos assistindo agora, Shirley, e está vendo a tua história, a tua trajetória, enfim, poxa, eu quero copiar isso, eu quero entrar nesse negócio, eu vou virar empreendedora. A pessoa às vezes vai por empreendedorismo, aquela por necessidade, né? E aí depois ela passa a gostar de fato, enfim. Mas que mensagem a Shirley, que atravessou lá do porta a porta, né, que construiu esse legado e está aí com a equipe, pode deixar para quem está nos assistindo agora, porque a gente, que nem o Alisson fala, eu não sei onde é que esse vídeo vai chegar, ele sempre fala isso, esse vídeo pode ir não sei aonde, vai longe e tal. Que legal. E como é que, o que tu pode, assim, com propriedade, com a tua expertise, a tua experiência, a tua bagagem, né, como gestora, administradora, assim, a mulher de sucesso no teu negócio, deixar para aquela pessoa agora que está em algum lugar e diz, eu gostei tanto do que ela falou e eu vou explorar isso. O que eu penso quando o assunto é empreender? Certo. Né? A mensagem que a gente sempre deixa para as pessoas, eu sempre incentivo muito, eu sempre digo, todo colaborador tem que sair da cadeira de colaborador e empreender. Ver o outro lado da moeda, porque tem outros desafios, né? E a gente só consegue perceber quando a gente está na outra cadeira. Mas a credibilidade com as pessoas. Eu sempre digo que quando a gente vai avançar para um outro nível, outro conhecimento, o que deixa a gente avançar? O que deixa a gente, né, fracassar? O que faz a gente fracassar? O que faz com que a gente avance, com que a gente vença os desafios? E nada mais, nada menos do que a credibilidade das pessoas. Porque se você olha somente o caminho do sucesso, a gente acerta. Mas e o que faz com que as pessoas não tenham sucesso, né? Eu tive essa oportunidade de ver pessoas que avançaram e que elas se prejudicaram sem perceber. Por falta de posicionamento, como a gente estava falando. Por falta de clareza, por falta de transparência. E não adianta. Você pode até fazer uma maquiagem aqui, Isso. Né, manipular um pouquinho ali, mas na verdade sempre no fundo... A médio e longo prazo não vai, né? O comportamento ele é muito padrão. Então se você mentir hoje em algum ponto, os pontos também vão se ligar. Então para mim, se uma pessoa quer empreender, nunca perca a autenticidade
e a credibilidade, seja autêntico com as pessoas. É um ponto assim, e coragem, né? Pega o seu medo, dá uma mãozinha pra ele e vai embora. Ao lado, como é que é, Shirley? Ao lado. Para que a gente não possa se bloquear, nem se paralisar, mas a gente possa se ajudar. E conversar com outros empresários, outras pessoas que estão, né? Eu sempre digo que nós, como empresários, Certo. como pessoas que estão crescendo, se desenvolvendo, não é melhor quando a gente tem alguém para nos guiar? Sim, Alguém que já passou pelo dividir, desafio? né? É onde eu sempre me relaciono, né? A gente participa de um grupo de mentoria Uhum. e dentro desse grupo eles sempre falam, né? Quem vai te direcionar? Assento quente, que a gente chama. Quais são as rodas de pessoas que você senta? Porque são essas pessoas que vão moldar o seu comportamento para que você chegue aonde você não chegou ainda. Então, alguém que te inspire, alguém que te direcione, alguém que te diga, esse caminho tem pedra, quais são as pedras, onde estão? E isso facilita muito a vida das pessoas e encoraja principalmente para enfrentar os próximos desafios que as pessoas não conhecem. Essa é a dica que eu deixo. Muito legal, Giovanni. Sensacional. É isso, acho que só te agradecer. Eu que agradeço a Muito oportunidade, legal foi a muito conversa. legal. Uma pena que o tempo passa rápido quando a gente entra nesse flow, né? Recadinhos finais? Então, vamos partir para o final, pessoal. A gente está muito feliz, espero que vocês tenham gostado, né? A gente agradece a Shirley mais uma vez, a Mi que está aqui também no estúdio. Um abraço lá para o Maicon, o Maesc. Tu ter aberto essa oportunidade de estar aqui conosco nessa tarde, né? E trazendo essa bagagem que eu acredito, né? Que o pessoal vai ficar super satisfeito, vai comprar a ideia, vai mandar depois o feedback para os meninos. E isso vai chegar até o pessoal da equipe lá da Digo X. Mais uma vez, Shirley, muito obrado pelo teu carinho conosco, tá? Por Obrigada a acreditar no vocês nosso pela projeto. atenção e Muito parceria obrigado. e tamo junto. As redes sociais da Shirley estão na descrição do canal. Sigam, por favor, Catara Pinturas, que fornece água potável de qualidade para nós. Ecosystec, profissão executável, e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.